Assim está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Veja o porquê Jesus usou do exemplo, usou de uma conjectura, de uma situação hipotética, de que do espírito imundo saindo, e quando ele volta, ele traz 7 piores. Ele usou isso para a situação de Jerusalém. Ele usou essa situação hipotética, essa conjectura, para o que iria acontecer no ano 70, lá em Jerusalém. Contra quem? Contra aquela geração. Contra os israelitas, contra o povo de Israel. Porque se você ler Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel capítulo 9, versículo 2, ele disse, Daniel, que a desolação, a destruição, a situação difícil de Jerusalém iria se dar durante 70 anos. Por isso que Jesus usou sempre a geração. Naquela geração não passará essa geração, porque a geração era 70 anos. E normalmente Jesus falou ali entre o ano 30 e o ano 33, que nessa situação aqui, isso ele falou entre o ano 30 e o ano 33, falando de como seria terrível ou terríveis os castigos, as aflições, as tribulações que as pessoas daquela geração iriam sofrer. E realmente, no ano 69, está lá em Ezequiel capítulo 4 e capítulo 5, sobre o cerco a Jerusalém, que durou 390 dias, ou seja, durou 13 meses. E dentro de Jerusalém, as pessoas chegaram ao ponto de beber sangue por falta de água. As pessoas, mulheres que davam à luz, chegaram ao ponto de comer os seus recém-nascidos por falta de comida. Foi terrível, 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 terrível. Depois você procura aí no Google, procura sobre a guerra dos judeus, Flávio Josefo. A guerra dos judeus, Flávio Josefo. E você vai entender, você vai ver como foi terrível o que aconteceu. Tanto Joel falou, como Daniel falou, que o que iria acontecer e que aconteceu em Jerusalém no ano 70, nunca tinha acontecido coisas iguais, tão terrível, aflição tal, e nem jamais aconteceria, porque foi terrível. Então esse versículo aqui, Jesus aqui não estava falando, como a religião fala, de pomba-gira, de tranca-rua, de nomes afros dados a manifestações de engano, a poder sedutor, a operação da mentira, do erro, que tem acontecido na feitiçaria, que tem acontecido nesses templos neopentecostais, nesses templos pentecostais. O que acontece aí são manifestações de mentira, são espíritos de engano. Por quê? Porque as pessoas não querem acreditar na verdade. As pessoas são incrédulas, as pessoas são feiticeiras, as pessoas são religiosas, as pessoas são sabe, abomináveis. E por isso que vem a operação do engano, a operação do erro, e eles acreditam. Aí quando eles leem essas passagens, tipo essa daqui, fala, tá vendo? Tá vendo? Você, se você sair da nossa igreja, quando você entrou aqui, você tinha um espírito. Se você sair daqui, vai vir 7 na sua vida. E a pessoa acredita. Claro, a pessoa está dentro de um templo desse. Aí ela sai, cachaça, droga, roubo, prostituição, adultério, ela vai colher o que a carne dela está semeando. Mas, a partir do momento que ela vira as costas para a religião e que ela começa a viver o evangelho eterno, que é Deus nela, que é o templo espiritual de Deus nela, a vida muda totalmente, muda da água para o vinho. Você consegue entender a maravilha que é? Agora, se ela sair e começar a praticar obras da carne, Paulo disse, lá em Gálatas 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher, colherá.
Você consegue entender? Então essa passagem Jesus estava falando que aquela geração iria ficar 7 vezes pior a situação daquela geração. Quando o juízo chegasse, quando a cobrança de conta chegasse, e assim aconteceu no ano 70. Tá bom? Então é mais um entendimento simples, humilde, espero te ajudar de alguma forma, e se ajudou, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, coloca no comentário aí que você tem desejo de colocar, e comece a entender espiritualmente os escritos bíblicos, tá? Não leve no literal, porque no literal você vai ser um incrédulo, você vai ser uma pessoa que acredita em mula sem cabeça, em curupira, em saci pererê, você acredita em dragão, você acredita que Satanás significa um ser demoníaco, você não consegue entender que Satanás é um adjetivo, diabo ou diabos você vai ficar aí esperando um ser de chifre de cauda que solta fogo pela venta. Isso é literal, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, o Deus que está em nós, permitir. Tchau, tchau.